Olá pessoal, tudo bem? Começamos mais um episódio do nosso Comunicast. E olha, se você é da área técnica, se você é empreendedor, se você é empresário, eu sei que está tudo muito bom, mas é bom dar uma inovada, é bom inovar soluções empresariais. Hoje eu estou com esse aqui que até que enfim teve um tempinho na agenda, nosso amigo Neu. Conte para nós, meu amigo, quem sois vós? Como é que você chegou até aqui? Como é que você chegou na área contábil? Muito bem, olá pessoal, uma satisfação. Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, Ademir Barbosa, grande amigo e mentor também, né, da nossa equipe da Inovar. E é uma satisfação enorme estar aqui com você nessa tarde, estar aqui nesse podcast. E a minha trajetória, ela começou, assim, começando um pouquinho desde a minha origem, né? Eu sou natural da Bahia, uma cidade pequena chamada Oliveira dos Brejinhos, no interior da Bahia. Eu pensei que tu era do norte de Minas. Não, sou do interior da Bahia. Aqui, norte de Minas e Bahia tem um pezinho, né? Tem um pouquinho ali de mistura. Mas a cidade com 27 mil habitantes, ali depois de Bom Jesus da Lapa. E como fica bem no centro-oeste baiano, o jovem, né, depois que termina o ensino médio lá, ou vai para a capital, para Salvador, que fica uns 600 km, vem para São Paulo, para Minas, e vai espalhando aí, Goiânia, espalha aí por esse mundo afora. E eu tive a oportunidade de vir para Montes Claros, terra boa, maravilhosa, Minas Gerais, povo muito acolhedor. E na época eu vim mais pelo polo universitário, né, a Universidade Estadual de Montes Claros. Vim prestar vestibular, prestar concurso e fiz o vestibular em Ciências Contábeis. Passei e estou aí. E o bracinho, a perninha na contabilidade, ela nasceu porque antes de eu vir para Montes Claros, eu trabalhei no Banco do Brasil, em contratos temporários como escriturário, porque lá no interior tinha muito essa figura. Como faltava servidor concursado, então eles faziam contratos temporários ali de locação de mão de obra. Então eu trabalhei por 2 anos no Banco do Brasil nesse modelo. E eu tive um contato muito próximo com essa questão de números, contato com finanças, com análise financeira, com o pessoal, os próprios funcionários concursados do Banco do Brasil naquela época, a maioria eram formados em administração, contábeis ou economia. Então eu comecei, vou fazer contabilidade porque me abre o braço para concurso, me abre o braço para atuar como profissional autônomo e etc. Então foi o amor pela contabilidade começou a nascer nesses primeiros passos da profissão lá dentro do Banco do Brasil, como estágio, depois como contratado temporário. É. Ô, meu amigo, você acredita que eu também passei pelo Unimontes? Muito bem. Ciências Contábeis, pós-graduado em Gestão Contábil e Controladoria, mas a área da comunicação me chamou mais a atenção. Olha aí que coisa boa. Mas eu acho interessante, muito, muito. Contabilidade ela é uma grande ferramenta para quem realmente quer gerir a empresa, né? Que às vezes você tem os dados, mas não tem a resposta desses dados, né? Isso. E informação sem controle não adianta nada. Sim. Mas eu gostaria de enfatizar que antes de existir o Neu contador, né, também existe o Neu que é pai, que é esposo, que é cristão. Hoje eu sou membro de uma comunidade de vida e aliança, comunidade Nova Vida aqui de Montes Claros. Nós temos ali em torno de 30 membros. É uma comunidade pequena, mas aquele mesmo modelo de uma comunidade conhecida nacionalmente que é a Canção Nova. Perfeito. Hoje eu sou membro de aliança, onde eu tenho minha vida, minha rotina, minha família, meu trabalho e contribuo com o serviço evangélico, com a evangelização, com o sim de cada dia e financeiramente com aquilo que a gente pode contribuir. E a família, né, como pilar, eu acho que isso me molda mais e me torna uma melhor pessoa, um melhor profissional, um melhor líder do que qualquer curso, do que qualquer outra especialização, graduação que eu tenha feito aí ao longo do caminho. Sim. E é pai? Sou pai de Camille, 5 aninhos, esposo de Kelly. Muito bom. Minha esposa também contadora. Olha, pra você ver. Também contadora, também atuante na área. Hoje ela trabalha como contadora, como gestora contábil de um grupo específico, um grupo de empresas específico. Não está dentro do escritório conosco, mas está caminhando aí na mesma área. Mesma linha? Mesma linha. Débito e crédito funciona direitinho, né? Débito e crédito tem que funcionar, né? Partidas dobradas, né? Partidas dobradas. Meu amigo, mas aí nós temos aqui a Inovar, que eu acho assim, eu tenho certeza, conheço vocês, o trabalho de vocês, e eu acho interessante, vocês não vendem contabilidade, vocês vendem mais que isso, nós vamos falar
a respeito disso aí no decorrer do nosso podcast, mas eu acho muito interessante. Então, de onde surgiu o nome Inovar e qual o propósito que move essa empresa desde o início? Muito bem. E aí vem, né, o Neu lá da faculdade. A gente comecei a trabalhar numa concessionária de veículos aqui em Montes Claros Sim. e conheci o meu sócio Orestino Valta, que também era controller em outra concessionária de veículo. Ele controller da concessionária de veículo da Fiat e eu de uma concessionária da Volks. Na época, as duas maiores de Montes Claros. E a gente trocava ideia já antes do escritório. E aí, quando veio a oportunidade de estruturar o escritório, o Tim deu o primeiro passo. E é tanto que o nome Inovar não veio assim de um modismo, de uma modinha, mas justamente dessa experiência de trabalhar a contabilidade gerencial, a contabilidade consultiva dentro de um sistema de controladoria e o anseio de levar essa organização, essa prática contábil para dentro das PMEs, das pequenas e microempresas também. Então, nós olhamos, por que não a gente tem esse perfil, esse produto aqui, esse jeito de trabalhar em médias empresas, por que não levar para as pequenas empresas que tanto necessitam desse cuidado, desse olhar estratégico? E a contabilidade não como um farol virado, olhando só para o retrovisor, para a demanda repreensiva do fisco, né, da parte fiscal, mas como decisão estratégica, como tomada de decisão mesmo ali, auxiliar o empreendedor a visualizar o que é que ele pode investir, onde é que ele pode aplicar o recurso, qual o melhor modelo de empreendimento para ele ali, qual o melhor modelo tributário, não só falando de tributos, mas como da gestão como um todo. Eu achei isso interessante, essa visão sua, porque normalmente, se eu estiver errado, né, você me corrija, há uma forte tendência do pessoal entender que contabilidade é o trabalho do mês passado, né, para todo o passado. Eu não consigo enxergar, alguns não conseguem enxergar que a contabilidade, ela Sim. te ajuda a tomar melhores decisões, né? Sim. Quando eu conheço o meu passado, eu tenho a capacidade de ter um futuro melhor. Sim. Mas quando vocês migram com essa ideia de sair do algo tradicional para inovar e apresentar isso para uma pequena empresa, quando muitas vezes fala assim, não, eu não preciso de contabilidade. É interessante, Ademir, que aí foram nascendo produtos, subprodutos da contabilidade. Uhum. Porque a microempresa, muitas vezes, de fato, a necessidade dela, o olhar dele de imediato ali, eu preciso só da contabilidade fiscal, que é a apuração da minha guia do Simples, vamos colocar aqui um Simples Nacional, né? Uhum. A apuração da minha guia do Simples e envio da folha de pagamento. Mas ele precisa ele não enxerga os dados dele, ele não tem uma DRE, ele não consegue enxergar a projeção de fluxo de caixa dele, como é que está a gestão de caixa do meu negócio, mistura pessoa física com pessoa jurídica. E aí a gente desenvolveu um produto, inclusive, na Inovar, a gente tem um outro braço, um outro CNPJ, além do da contabilidade, uma outra empresa, que trabalha com BPO financeiro, que é a terceirização de financeiro para micro e pequenas empresas, justamente para ajudá-los a organizar a parte financeira que muitos não olham para ela. E aí a gente consegue ter indicadores de gestão e projeções futuras de capacidade de pagamento, de fluxo de caixa, o que é que eu tenho a receber nos próximos 60, 90 dias, o que é que eu tenho de contrato com geração de renda futura, o que é que eu tenho de contas fixas que eu tenho que pagar. Isso desde um consultório médico pequenininho a profissionais liberais, advogados, engenheiros, enfim. Que tem ali uma estrutura pequena, mas que tem obrigações e que precisa ter o mínimo de gestão e separação, né, do CPF e do CNPJ. Porque às vezes quando o prestador de serviço, principalmente quando nasce ali pequenininho, ele tem aquela mistura de CPF e CNPJ. Salvo engano, se eu consigo lembrar, são 5 princípios da contabilidade, né? O patrimônio da pessoa física não se mistura com o patrimônio da pessoa jurídica. Mas mesmo assim, ainda tem essa dificuldade? A gente fala que esse é o primeiro princípio, mas é o mais difícil de cumprir, né? Porque às vezes, até as próprias instituições financeiras no mercado, porque a pessoa física já tem um histórico bancário ali, um score, e ela constitui uma empresa que hoje, essa empresa às vezes não tem o crédito que a pessoa física tem, então ela aproveita ali de um limite de crédito que ele tem na pessoa física para aportar um crédito na PJ, então ainda acontece um pouquinho essa mistura, mas é uma questão de reeducação e é justamente aí que a Inovar entra para ajudar esse empreendedor a compreender o papel ali da contabilidade como estratégia, como projeção e não só a separação, né, de CPF do que é CNPJ, mas para enxergar o CNPJ como um modelo de negócio promissor e que gere renda para sustentar o CPF. Sim. A visão sua é bem diferenciada e realmente
é uma coisa inovadora, e nós temos vários escritórios de contabilidade, vários profissionais. Aí vocês se destacam não vendendo somente contabilidade, né? E como é que vocês trazem isso para o cliente, para que você fale, não, eu não sou só um contador, eu sou mais do que um contador. Como é que essa abordagem com o cliente, como é que ele recebe isso aí, né? É presença. Eu acho que a palavra é presença, é estar presente. Os clientes estratégicos nossos, a gente tem classificação de níveis de cliente, porque precisa ter essa classificação, porque tem o pequenininho que realmente só quer a guia de imposto, ele não quer BPO, ele não quer gestão financeira, não quer nada, só quer a guia de imposto. E está tudo bem. A gente tem produto para ele, a gente tem produto para a média empresa que quer uma contabilidade gerencial, quer uma contabilidade consultiva, quer indicadores. E aí, para esse cliente, a gente tem modelos de reuniões mensais, bimestrais, trimestrais, onde a gente leva os indicadores. Como nós falamos, né? A empresa precisa, todo o negócio, até mesmo nós, pessoas, precisamos conhecer o passado para sintonizar com o presente e projetar o futuro. Exatamente. Então, a gente trabalha ali os dados históricos, traz para uma mesa de reunião estratégica, onde é possível discutir, criticar esses dados, e ali o empresário às vezes traz oportunidade, tô pensando nesse negócio aqui, como é que eu posso estruturar melhor, qual o melhor modelo tributário, qual o melhor modelo societário para esse negócio aqui novo que eu estou pensando, estou querendo adquirir aqui esse patrimônio, qual o melhor modelo, eu adquiro na pessoa física, a gente pensa numa holding, como que a gente estrutura isso, ou seja, a gente não está olhando só para o passado, a partir do momento que a gente está presente na vida do empresário, na vida daquele empreendedor, ele começa a partilhar, começa a trazer ali os anseios dele e a gente vai compartilhando e propondo estratégias para que ele seja mais assertivo e mais organizado também no futuro. Acaba sendo uma via de mão dupla de confiança, né? Isso, a relação de confiança. confiança. Conhecer a história da empresa, Exato. os dados passados, fazer análise. Isso. Interessante essa questão que você falou de presença. Eu lembro que quando passava pela faculdade, uma das coisas que algumas pessoas o Tino foi meu colega de sala. Sim. Nós já falamos sobre isso e alguns colegas não. O contador não tem que ir na empresa. E já tinha outra turma que falou assim, não, nós precisamos estar juntos do empresário, né? Isso, e Tino é dessa escola aí, e ele traz isso, a gente traz isso até hoje, que foi uma das coisas que me chamou a atenção para entrar nessa sociedade com ele lá atrás, né? Hoje, além dele, nós temos mais 2 sócios dentro do escritório. Nós temos o João Júnior e a Juscelene também. E nós nascemos com esses pilares, né? O pilar ali mais financeiro, estratégico, que é o Orestino, o João Júnior na contabilidade gerencial, a Juscelene na parte trabalhista, departamento pessoal, e eu entrei mais na parte societária, tributária e comercial. Então a gente juntou forças ali e de onde nasceu uma equipe multidisciplinar, que hoje a gente já conta aí com mais de 20 profissionais, mais de 300 clientes na carteira. Legal. Como nós estamos falando de coisas técnicas, eu vou ser um pouco técnico nas minhas perguntas aqui, tá? Opa, tá vamos bom? lá. Tá preparado? Olha, a Inovar ela tem um posicionamento de nicho bem definido. Nós já trouxemos isso aqui até agora. Forte atuação no ecossistema automotivo e logístico, algo que eu achei assim, fantástico. E coincidente também, eu trabalhei numa concessionária onde o Tino também era meu amigo. E quando ele me falou sobre a Inovar na época, ele falou nesse ramo, eu falei, Tino, é legal. Então, automotivos, logística, concessionárias, revenda de veículos, transportadoras, oficinas, autopeças, locadoras e postos de combustíveis. Por que essa escolha de especialização? E isso significa que vocês fecham as portas para os outros segmentos ou não? Não, de forma alguma. Pelo contrário, a gente tem um forte posicionamento no nicho até de forma natural. Ambos viemos do nicho de concessionárias de veículos, né? Como contadores internos de concessionárias de veículos. Então, isso já trouxe os primeiros clientes nossos, já era desse nicho automotivo, ou seja, a nossa formação base estava ali. Mas, além de concessionária de veículos, eu tive a oportunidade de atuar também dentro de construtoras ainda, como contador, como CLT na época, dentro de construtora, fábrica de blocos pré-moldados, onde a gente agregou essas experiências do mercado. E aí hoje a gente atende clientes de outros nichos, de outros ramos. O posicionamento no nicho significa ou seja, onde nós temos mais musculatura e uma equipe técnica mais robusta dentro desse nicho em que nós temos o posicionamento. Não significa que nós não consigamos ou que deixemos o outro sem atendimento. Mas o cliente que é de outro nicho, mesmo ele sendo de outra atividade, indústria, comércio, ele
entrando para dentro da nossa estrutura, ele tendo esse anseio por trabalhar com a gente, porque a gente fala que a contabilidade é uma via de mão dupla, não tem como a gente praticar a contabilidade consultiva se o cliente também não contribui, não tem ali o mínimo de controle interno, né? Então, e ele não queira comprar esse produto. Então, assim, é uma via de mão dupla. Os dados, a informação nasce no dia a dia da empresa. E aí, a partir do momento que a gente consegue ali criar uma sintonia, esse cliente também é sempre bem-vindo e a gente consegue agregar valor da mesma forma. Amigo, para cada problema tem uma solução, né? Sim. Uma possível solução. Exato. Não são problemas, são desafios que vocês enfrentam no dia a dia. Vocês foram se formando e trazendo respostas para esses problemas e soluções. Daí eu acredito que vocês fizeram um grande mix de produtos e soluções. Hoje em dia, atualmente, quais são os produtos e soluções que vocês têm para oferecer? Vixe, vamos tentar lembrar aqui alguns, mas os produtos eles vão nascendo da necessidade e a gente vai estruturando e modelando. Então, o braço principal, né, nascemos ali do produto contabilidade e vai tendo subprodutos da contabilidade a partir de um posicionamento e de uma especialização da equipe, onde a gente consegue agregar com a consultoria financeira, com a consultoria tributária, com a estruturação de hold patrimonial, hold familiar, hold de participações, hoje com a questão da tributação sobre dividendos, né, está muito em voga a estruturação de hold de participações, holds operacionais, que assim a gente chama, né, porque tem os 3 modelos de hold lá, operacional, pura e mista, atuamos com todos eles. E aí nós temos 2 outros braços de negócios que nasceram, né? Além da contabilidade, nós temos 2 outros negócios, que é a Inovar BPO Financeiro e a Inovar Soluções Empresariais ali de consultorias, onde o objetivo é trazer soluções empresariais, agregar o cliente em diversas parcerias de soluções. Quando o cliente entra na Inovar, ele tem aqui solução de RH, ele tem aqui uma solução de consultoria de processos, ele tem aqui uma solução de treinamento de equipe. E o BPO financeiro, como nós já falamos aqui no início, é a terceirização de financeiro para pequenos negócios, pequenos empreendimentos. Hoje a gente está muito posicionado e nichado em cartórios, mas prestamos esse serviço também para outros segmentos como serviços médicos, clínicas médicas e prestadores de serviço em geral. História bonita. Voltando lá no início, vocês começaram com uma ideia, com um projeto. Era o estado atual de vocês e tinha um estado desejado. O estado atual desejado tinha aí um processo para vocês de mudança, para os clientes que estavam desde o início, para os clientes que iam chegando trazendo problemas e soluções. Nesse caminho, qual foi uma transformação que marcou bastante vocês? Se puder falar assim, Ademir, teve um momento que nós tivemos que tomar uma decisão ali ou algo assim. Ademir, é interessante que a gente começa um negócio de prestação de serviço e, igual eu falei, né, com vários sócios ali, e a gente vem construindo, modelando esse negócio. E a gente dentro da operação, fazendo a coisa acontecer, como técnico também, operacionalizando. Mas um grande, virada de chave é o momento de a gente ter ali, sair um pouco da operação e passar a ser mais estratégico, mais decisor e começar a ser gestor do nosso próprio negócio e não só um técnico, não só um contador técnico para avaliar o negócio do nosso cliente. Ali, e aí a gente trabalhar indicadores, trabalhar produtividade, trabalhar gestão, trabalhar a liderança de equipe. Então esse aí foi um divisor de águas, porque aí a gente passa a gerir uma equipe e não mais ser só um profissional liberal da contabilidade. Interessante. E aí, como é que, como você me disse aí, são 4 sócios? Hoje 4 sócios. 4 sócios, uma equipe, falem a memória aqui, mais de 20 colaboradores? Isso. Então, tô prestando atenção, viu? Pois é, coisa boa, memória boa. Tá aprovada aí no teste da memória. Sim, mas aí tem a própria gestão interna, né? Tem que saber gerir tudo isso aí. Sim. Como é que funciona, já que são 4 cabeças pensantes, mais 20 colaboradores, cada um de uma temperamento, né? E já entra na psicologia, para fazer tudo isso funcionar e ser até modelo, né? Como vocês Sim, Ademir, eu acho que o segredo é a pessoa certa no lugar certo.
Eu acho que antes de tudo a gente fala muito disso em gestão de RH, né? Sim, Hoje a gente conta com um profissional, uma profissional de RH, até a nossa sócia, né, do braço de nossa empresa de RH, um braço de RH estratégico, justamente para conseguir colocar ali a pessoa certa no lugar certo. É analisar ali, ter o perfil de cada um, em que se encaixa, o que é que ele desenvolve com mais facilidade, o que é que ele desempenha e entender ali o potencial de cada um e colocar no lugar certo ali para conseguir gerar valor. Eu acho que isso é o ponto mais importante, não só do sócio, mas da equipe como um todo, porque os sócios estão inseridos na equipe, né? sim. Nós sócios hoje estamos inseridos na equipe, por mais que eu falo assim, nós saímos um pouco da operação, mas não dá para sair 100%, a gente tem que experimentar a operação junto com a equipe, tem que estar lá liderando, conduzindo, construindo modelos, construindo procedimentos operacionais, padrões para que a equipe possa seguir, para que a gente possa delegar. Que eu falo que um grande erro da maioria dos negócios, né, é o sócio achar que pode sair, o diretor achar que pode sair da operação e delargar e deixar a equipe abandonada. Então a gente não pode fazer isso, não pode cometer esse erro. Então a gente está junto com a equipe cotidianamente. É interessante como é que as terminologias vão sendo criadas, né? De primeiro é delegar, né? Agora você não pode delargar, né? Deixar delargado. Mas aí, quando você me fala sobre isso também, eu fico pensando o seguinte, o atual mercado hoje, nós temos um grupo também de empresários que sempre se reúne nas quintas-feiras, você faz parte lá. Sim. Da Donep tem 830 pessoas, né? Um pool flutuante de 50 toda quinta. E é sempre assim, reforma tributária, inteligência artificial, NR01, RH e tudo e tal. Com essas questões que estão surgindo agora, principalmente inteligência artificial e essa reforma tributária, como vocês têm atendido esse público? Como é que vocês têm se adequado a isso? É um desafio para todo mundo, justamente porque a gente sofre muita influência externa, principalmente quando se trata da reforma tributária, né? Sim. A gente tem muita influência externa que depende do movimento do ambiente político, da normatização, da criação de leis, da estruturação legislativa mesmo como um todo. E aí a gente vê os órgãos fiscalizadores no meio do caminho, né? Receita Federal, Receita Estadual, Prefeitura, ANP, e etc. A quantidade aí de órgãos fiscalizadores que vem nesse meio aí. Até chegar na gente, ficar na ponta para a regulamentação e a legislação a ser seguida. Mas nós temos buscado e preparado para a reforma tributária com capacitação profissional mesmo da equipe. Sim. Então, nossa equipe sendo capacitada, com treinamentos, com conhecimento, buscando ali direto na fonte, buscando com instrutores, com pessoas que têm know-how, que estão bebendo direto da fonte, dentro dos grupos de trabalho, né? Uhum. Dentro do próprio comitê gestor ali da IBS, CBS, para trazer para a gente essas informações para que a gente possa agregar valor para a equipe e essa equipe conseguir multiplicar isso através de um atendimento consultivo para os nossos clientes. A inteligência artificial está aí para todo mundo e o que nos cabe é aplicar, trazer aquilo que é aplicável ao nosso negócio para ter o máximo de automação, o máximo de tecnologia, diminuindo aquilo que é atividade repetitiva, que não agrega valor para o cliente e trazendo a equipe para um olhar mais consultivo, mais estratégico, deixando a rotina repetitiva ali de lançamento, de conciliação de banco, de contas, para a inteligência artificial trazer isso mais mastigado para a gente. Sim. Juntando isso aí que você falou com tudo que nós já falamos aqui, eu me lembrei lá no segundo ano ou terceiro ano de sala de aula, onde um colega levantou e falou assim, mas só que o empreendedor só se preocupa com as questões fiscais, nós vamos ser meros despachantes, né? Só para preencher papel e tal. Essas funções repetitivas que às vezes obrigavam o contador a ficar mais no escritório, sem tempo para pensar ou ser de forma presencial. Mas ainda hoje, tem cliente que você vai visitar, trazer para vocês, que ainda entende que o contador é um mero preenchedor de...
Ademir, interessante que esse é um discurso muito, muito interessante, que a gente tem levantado muito isso. Hoje, além das várias atribuições que eu já mencionei, tenho hoje um papel institucional, onde eu represento, tenho um papel de representação institucional do CRC aqui na nossa região, no Norte de Minas. Estou como diretor na Federação Mineira de Profissionais Contábeis e diretor aqui no nosso Sindicato de Profissionais Contábeis em Minas Gerais. E a gente sempre tem fomentado isso e levado isso para os nossos colegas contadores. A reforma tributária, a gente vem muito aquele discurso leigo, né? A reforma tributária vai acabar com o contador. Não, não vai acabar com o contador. A reforma tributária, mais do que nunca, né? Lá na época da faculdade, 2007, 2002, né? Ceitinho vem da geração 2002, não é isso? 2002 já se falava na nota fiscal eletrônica, já começava a se falar ali em automação, veio aí o SPED fiscal e falava que ia acabar com a profissão contábil, mas na verdade vem aumentando cada vez mais o nível de detalhamento, a necessidade de análises mais detalhadas, capacidade analítica, e o papel do contador ele vem somente saindo daquele guardador de papéis, digitador de documento, para um papel mais consultivo e estratégico, como a gente já nasceu e já estruturou a inovar com essa metodologia e esse propósito, né, de ser mais estratégico na vida do empresário. Porque com a reforma tributária, a informação do imposto, do que o empresário vai ter que arrecadar, vai ter que recolher a favor do fisco, não vai estar mais numa apuração passiva do que passou no mês seguinte, vai estar no momento da emissão do documento fiscal. Então, precisa de uma assistência mais consultiva agora, porque ela que saiu a nota fiscal já está apurado o imposto dele. Aí ele precisa agora, o contador mais perto do que nunca, para poder dar essa assistência, trazer aí essa preparação para o ambiente empresarial dele. Meu nobre, diante de tudo que nós já conversamos aqui, falando sobre a sua evolução como pessoa, da contabilidade inovar, dos profissionais contábeis, eu creio que nós temos uma pergunta aqui que ela vai... Porque precisa, aproveitando o nome, precisa inovar. Não pode ficar na mesma caixinha, tem que estudar, tem que transformar, tem que ir atrás, tem que correr atrás de conhecimento, de presença, né? De análise de dados. Depois de tantos anos acompanhando empresários de perto, que é o caso de vocês, voltando à palavra presença, qual o principal salto de mentalidade entre quem sobrevive e quem realmente escala o negócio de forma sustentável? Porque tem muitas pessoas que elas estão sobrevivendo. Um pouquinho do que eu conheço e às vezes sem saber que está sobrevivendo. Quando ela tem verdadeiramente um encontro com alguém mais do que um contador, que vai mostrar para ela, olha, já tem há muito tempo que você está quase chegando lá. Qual que é esse grande salto que acontece com essas pessoas? Modelo de gestão. Controle, indicadores e pessoas. Então a gente fala sempre do tripé, né? Pessoas, processo e tecnologia. Isso. Que precisam estar aliados, e na contabilidade não é diferente. Então a gente precisa ter esse alinhamento entre gestão, os processos bem definidos, pessoas preparadas, pessoas capacitadas, ter uma boa liderança, uma boa capacidade de liderar. E quando a gente fala em liderar, vem um grande desafio, porque isso nos provoca a sermos cada vez melhores para que a nossa equipe consiga melhorar. E tem pessoas na nossa equipe que é melhor do que eu, muito melhor do que nós, humanamente falando, muito melhor do que eu. Mas dentro da organização, a gente tem que ter a habilidade, a capacidade ali de liderá-las. Assim como um empreendedor dentro do seu negócio, né? Ele sonha, ele tem um modelo de negócio, ele precisa liderar uma equipe, liderar pessoas. Então, é essa gestão de pessoas que eu vejo como uma grande chave transformadora, unido aí aos processos e às tecnologias. Porque tecnologia, todo dia tem uma tecnologia nova. E as pessoas precisam estar cada vez mais preparadas para serem disruptivas e serem flexíveis também aos novos modelos que vêm surgindo. Até uns 10 anos atrás, tinha muito aquela mentalidade do profissional bom era aquele que estava há 10, 15, 20 anos na determinada empresa, né? Verdade. Que fazia sempre a mesma coisa todos os dias com excelência. Hoje, esse modelo está falido, então o profissional precisa estar buscando o tempo todo. E, além de buscar, ele tem a habilidade de se adaptar.
Quantas vezes nós precisamos, nesses 10 anos de inovar, muitas vezes nós precisamos nos readaptar e redefinir a rota e começar de novo para poder fazer dar certo. E nesses 10 anos dessas inovações e adaptações, se você puder falar, teve algum case de sucesso, algo assim que, vamos dizer, mais de uma forma mais clara, vocês chegaram, fizeram uma análise de uma empresa e falou assim, eu acho que chegamos no momento certo. E aí se virou um case de sucesso, você pode falar alguma? Eu acho que o momento foi quando a gente definiu o posicionamento de nicho, porque quando a gente abriu o escritório, abrimos as portas para o mercado como um todo, para diversos segmentos. E aí quando a gente começou a olhar para dentro da nossa equipe, falou assim, nós precisamos definir um nicho ali para que a gente tenha um corpo mais robusto nesse determinado nicho, nesse determinado ramo de atuação. E isso foi uma grande virada de chave assim na nossa mentalidade, sabe? E também na percepção de valor pelo cliente, porque aí ele consegue olhar, opa, aqui nós temos uma equipe, nós temos uma empresa que tem uma equipe de especialistas naquilo que eu atuo, naquilo que eu faço. Acho que foi um salto. E é engraçado que por mais que nós tenhamos vindo ali de concessionárias e tudo, Sim. nós temos diversos segmentos no escritório e quando a gente precisou definir o nicho, nós demoramos analisando os clientes, analisando carteira e aí vamos qual nicho a gente vai focar mais, qual nicho nós vamos posicionar. Opa, tá aqui, tá na cara, que é esse aqui. Não precisa citar não. Tem alguma, se quiser citar também, tem alguma empresa em específico assim que você fala assim, nós mudamos a realidade dessa empresa, tem? Ademir, tem. Eu tenho clientes que eu tenho grande estima. Eu vou evitar citar nomes, até pela questão de compliance. Eu falo que nossa profissão é muito delicada, assim, nesse sentido, sabe? Se eu tivesse pedido autorização deles, eu estaria aqui, agora eu poderia citá-los, mas você não me avisou que ia fazer essa pergunta. Aí... Mas tem clientes que a gente conseguiu, a gente olha para trás assim e vê que esse cliente evoluiu. A gente evoluiu e ele evoluiu até mais que nós, sabe? Olhando ali para a trajetória deles. Eu te falo isso porque eu conheço alguns também. Falei nada com eles, falei assim, não, realmente, quando eu conheci a Inovar, quando a Inovar nos conheceu, eu fiquei pensando que seria a contabilidade tradicional, as mesmas coisas. Eles nos apresentaram algo diferente para entendê-los. Inclusive, semana passada eu conversei com um deles. Para entendê-los, nós precisamos buscar conhecimento. Só que buscando esse conhecimento, nós vimos que precisávamos evoluir. E evoluir, ele fala que fez uma diferença, né? Sim. É muito interessante, muito bom. Amigo, filosofia de atendimento, também que é algo diferenciado. Qual a filosofia de atendimento da Inovar e como vocês constroem relacionamento de longo prazo com os clientes? Ademir, eu acho que essa pergunta a gente volta um pouquinho até no que eu já respondi. Presença. A filosofia de atendimento é estar presente ali na vida do cliente, com dados, né? Sendo objetivo, sem muita narrativa, levando ali o que ele precisa para a tomada de decisão no dia a dia. E a gente ter estrutura, ter processos definidos de atendimento. Aí quando nós falamos do atendimento básico, né, do escritório, principalmente para as PMEs, para os pequenos e microempresários, que precisam, às vezes, não ter uma estrutura administrativa, não tem um assistente financeiro, não tem um assistente administrativo, é ele mesmo que procura a contabilidade. A gente ter uma equipe de retaguarda para atendimento ágil, porque... Enquanto eu estou aqui nesse podcast há mais de 30 minutos, por exemplo, tem demanda chegando no escritório o tempo todo. Então, isso não pode parar, não pode depender só de Neu, não pode depender só de Tino. A gente tem uma equipe multidisciplinar para conseguir solucionar as dores dos clientes. Eu até dei um sorriso aqui, porque, desculpa, mas tem que falar. Não é Neu, é nós, né? Não é Neu, é nós. Não é Neu, é nós. Amigo, nós já estamos caminhando aí para o final. Onde você enxerga a Inovar nos próximos 5, 6, 7, 10 anos? Profundidade, autoridade de segmento, sabe? E expansão de território, além do norte de Minas, outras. Nós já temos hoje clientes em outras regiões, mas expansão, principalmente dentro do segmento que a gente propõe, né? A questão de território é até limitante, porque em Montes Claros, na questão de concessionárias, nós temos poucas, né? Sim. Então, se Deus quiser, daqui
há alguns anos a gente tem expandido aí o leque de concessionárias dentro do portfólio de clientes, concessionárias de outras regiões, transportadoras, que o transportador também, a parte logística, está espalhada aí pelo Brasil inteiro. E hoje a gente consegue atender independente do posicionamento, da localização geográfica do cliente. Certo. Hoje vocês atendem Montes Claros e? Hoje nós atendemos Brasil. Hoje nós já conseguimos atender a nível Brasil. Uhum. E até internacional, alguns clientes, nós temos clientes já com negócios fora do país, onde a gente atua com parceria com outro profissional que dá esse suporte para o cliente lá. Porque o domicílio fiscal dele ainda está aqui no Brasil, né? Ele tem um domicílio fiscal aqui, mas tem negócio lá. Então toda a estrutura dele se consolida aqui. E aí a gente já tem hoje alguns clientes, até mais de um. Vou citar nomes aqui, mas nós já temos uns 3 empresários hoje dentro da nossa carteira que tem negócio fora do país também. E negócio que eu digo, empresa rodando, funcionando lá fora. É inovar, né? Soluções empresariais. Isso. Meu amigo, foi um momento gratificante. Já acabou? Já acabou. Já fechamos o balanço, encerramos o período. Oxi. E queremos te agradecer aí pela participação, pelo esclarecimento. Sabemos que, juntando o nosso network, graças a Deus, muitas pessoas vão nos assistir. Sim. E é muito bom ter você. E nós acompanhamos vocês há um bom tempo. E parabenizamos pela evolução, pelo cuidado que vocês têm, pela equipe que vocês têm. Muito bom mesmo. Obrigado, Ademir. Quer deixar alguma palavra final, alguma reflexão, algum pensamento? Fique à vontade. Não sou muito pensador, não sou mais racional, né? A gente lida com dados, com números, mas deixar esse recado pro empreendedor, pro colega contador que está aí, não desanimar, né, diante dos desafios da reforma tributária e inteligência artificial, mas buscar conhecimento e buscar esse aperfeiçoamento do perfil profissional, das habilidades, para conseguir estar ali, ser mais presente, ser mais consultivo, ser mais colaborativo na vida do cliente. Esse recado eu dou ali como representante de classe, né? Uhum. E como empreendedor, para o cliente também está diante do mesmo desafio, inteligência artificial, uma carga tributária que vem aí para desafiando os negócios, né? Um cenário econômico muito incerto, um cenário político mais incerto ainda. Então o empreendedor fica um pouco desanimado. É acreditar no nosso país, acreditar no negócio, acreditar na força de trabalho, ter fé em Deus antes de tudo e caminhar, seguir em frente. Tá certo. Então não se desespere. Não é só controlar, é preciso inovar. Controlar o que é controlável e o que é incontrolável deixa fluir, porque não dá para a gente controlar a política, IA. É controlar o que a gente pode controlar dentro do nosso negócio e acreditar no potencial que o nosso país tem de gerar riqueza, gerar renda e oportunidades. A você que nos assistiu, acompanhou até agora, muito obrigado. Entrevistando Neurailton da Inovar Soluções Empresariais. Mais um Comunicast. Muito obrigado. Obrigado, e até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado aqui toda a equipe técnica que está aí nos apoiando. Obrigado pela oportunidade. Comunicast, obrigado aí à estrutura da Ronsoft, né? Que nos disponibiliza esse espaço para estar aqui em mais um Comunicast. Valeu. Valeu.